Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Já separamos aí as salas, de crianças e adolescentes. Louvado seja Deus, que mais uma vez, pela sua infinita bondade, graça e misericórdia, nos trouxe aqui mais uma vez para cultuá-lo, para poder compartilhar a palavra dele. Amém? Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos 31 a 34. E depois também Lucas, também no capítulo 22, dos versículos 54 ao 62. Lucas 22, 31 a 34 nos diz assim: Pedro é avisado. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Ainda no capítulo 22, agora dos versículos 54 ao 62. Pedro nega a Jesus. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Santo Deus, agora aqui, Pai, com toda reverência, nós lemos a sua palavra. Que privilégio, Senhor, nós temos de poder aqui abrir a sua palavra, ler e meditar nela. Ó Deus, somos tão pequenos, ó Deus, tão insignificantes diante da sua palavra. Ó Pai, mas é a sua palavra que nos faz fortes. Nesta manhã, Senhor, que através aqui da sua palavra, não de mim, mas através da sua palavra, o Senhor fale aos nossos corações. Como precisamos, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Nós, com toda reverência, Pai, e humildade, nós queremos agora nos colocar atentos para receber aqui a sua palavra e os seus ensinamentos. Fala conosco, ó Deus. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse episódio em que Pedro nega Jesus é um episódio muito conhecido, ainda que de uma forma, eu diria, bem superficial. Há muito que se pode tirar dessa passagem. Os cristãos, de uma maneira geral, sejam evangélicos, católicos, e as pessoas em geral, qualquer pessoa que você perguntar, provavelmente vai falar que sabe sobre esse episódio. Que sabe que Pedro negou Jesus 3 vezes, que sabe que o galo cantou. Então, assim, é um episódio muito conhecido, em algumas circunstâncias. Desculpa, irmãos. Em algumas circunstâncias, as pessoas sabem sobre este acontecido. Um pouquinho por causa das minhas anotações, irmãos. Então, o que marca esse episódio é o canto do galo. Todo mundo sabe, o galo cantou. Pedro nega 3 vezes e o galo canta.
Jesus havia dito, como nós lemos ali, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar hoje. Pedro falou, eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus havia dito, 3 vezes antes que o galo cante, você me negará. Então é um episódio muito, muito conhecido. Mas há um outro detalhe, né, neste ocorrido aqui, que às vezes passa desapercebido e que também marca de uma maneira muito forte esse acontecido, que é o fato de Jesus fixar os olhos em Pedro. Aqui no Evangelho de Lucas, né, nos fala que então o Senhor, voltando-se, fixou os olhos em Pedro. Por isso o tema da mensagem, e Jesus fixou os olhos em Pedro. Se eu não me engano, só o Evangelho de Lucas relata esse acontecido. Nenhum dos outros 3 evangelhos relata Jesus virando-se e olhando para Pedro. Todos relatam Pedro negando e o galo cantando. Mas Lucas, ele foi um tanto quanto mais detalhista em relatar isso aqui. Em um dos evangelhos fala assim que Pedro seguia Jesus junto com outro discípulo. Eu não sei se esse outro discípulo poderia ser Lucas, e talvez por isso Lucas relatou aqui. Eu creio que não, eu creio que o relato foi feito pelo próprio Pedro, mas Lucas, sendo um tanto quanto mais detalhista, ele se preocupou em relatar este fato, que Jesus, voltando-se, olha para Pedro. Então, o olhar de Jesus vai marcar. Aqui em Lucas, fala que é depois que o Senhor se volta, talvez Jesus estava virado e ele se volta para Pedro, e quando ele olha para Pedro, Pedro se lembra das palavras que Jesus havia dito. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Só a título de curiosidade, irmãos, esse canto do galo, o cantar do galo, ele tem pelo menos 2 interpretações. Seria esse cantar literal de um galo, de um animal? Ou outra possibilidade é que esse cantar do galo seria o ressoar de uma trombeta para a troca da guarda do exército romano. Há essa interpretação, alguns acreditam nisso. Por que alguns acreditam que não seria um galo, animal, uma ave? Não se era comum ter galinheiros na cidade, ainda mais que eles estavam na casa do sumo sacerdote. Não era comum ter galinheiros, criar aves, aves eram sujas, eram imundas, não era comum ter galo dentro da cidade. E um galo para cantar não teria uma hora certa, poderia ter vários galos ali então e viraria uma coisa louca para galo cantar, e o sinal para Pedro seria de que o galo cantaria. Já para esse soar da trombeta para a troca da guarda, teria um horário específico, seria de tempo em tempo. A Bíblia nos relata que Jesus falou, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Filho do Homem. Se à tarde, se à meia-noite, ou se ao cantar do galo. Outra passagem que não fala sobre o cantar do galo. Então, alguns acreditam que esse cantar do galo não foi um galo, literalmente, que cantou, foi a trombeta que tocava para a troca da guarda romana. Mas, independente do tipo de galo que cantou aqui, o fato é que isso seria um sinal para Pedro. Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Se eu não me engano, no Evangelho de Marcos, relata que Jesus falou que antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. Eu acho que só o Evangelho de Marcos que fala que antes que o galo cante 2 vezes. Aí lá relata que Pedro vai e fala que não conhece Jesus, o galo canta 1 vez. E ele vai, nega de novo, aí o galo canta pela 2ª vez e Pedro se lembra do que Jesus lhe dissera. Mas só o Evangelho de Lucas relata Jesus virando-se e olhando para Pedro. E isso aqui marcou fortemente também esse acontecido, não somente a questão do canto do galo. Esse olhar de Jesus, irmãos, eu creio que não foi um olhar de condenação, mas um olhar de amor e de exortação. Como se dissesse, Pedro, eu te avisei, Pedro. Esse olhar, irmãos, com certeza ele atravessou o coração de Pedro e a alma de Pedro. Não foi o simples fato de um galo cantar, seja que tipo de galo tenha sido, mas não foi esse o ponto principal. O que marcou foi o olhar de Jesus em direção a Pedro. Eu creio que com um olhar de tanta ternura, Jesus já pronto para ser julgado, já levado diante do sumo sacerdote, pronto a sofrer todo o calvário, ele se preocupa em virar para Pedro. E aquele olhar falou o coração de Pedro muito mais que palavras, irmãos. Aquele olhar fez Pedro se lembrar das palavras que Jesus havia dito há um tempo antes. E atravessou como uma flecha o coração de Pedro. Um olhar, meus irmãos, que Pedro não teve como se esquivar daquele olhar, eu creio. Por mais que Pedro quisesse virar, eu acho que ele não conseguiu. O olhar o prendeu de uma forma tal, veio de encontro de uma forma tal ali a ele, que ele não conseguia se esquivar.
Aquilo atravessou. Meus irmãos, estou derrubando tudo aqui hoje. Deixa eu tentar uma outra forma aqui. Então, aquilo atravessou, meus irmãos, a alma de Pedro, o coração de Pedro. E marcou. Meu irmão, é um olhar. Eu fiquei analisando, eu fiquei falando, Senhor, mas um olhar. Como que um olhar marca tanto e fala tanto a uma pessoa? Um olhar, como eu disse, não de condenação, mas um olhar de amor, de exortação, de ternura. Um olhar, meus irmãos, veio ali para quebrar toda a soberba de Pedro. Mostrou a Pedro que ele não era tudo aquilo que ele pensava ser. Forte, corajoso, destemido, né? Aquele mesmo Pedro que momentos antes ali estava falando ali, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Aquele olhar quebrou isso em Pedro. Aquele olhar matou Pedro nesse sentido. Mostrou para Pedro que ele não era tudo aquilo que ele pensava ser. Ali ele se via tão fragilizado. E, meus irmãos, aqui Pedro tipifica muitos de nós, muitos cristãos. Eu vejo quantas vezes, falando de mim mesmo, em uma euforia, a gente se coloca tão cheio de nós mesmos que somos capazes de falar, eu faço, eu aconteço. Mas, e num momento desse, meus irmãos, de confronto, olha aqui Pedro. Aqui, meus irmãos, já não era mais aquele Pedro que andou sobre as águas, ainda que por pouco tempo, porque ele olhou a bravura do mar e se afundou. Mas foi o único ali no barco que teve ousadia para descer e pisar as águas e andou sobre as águas. Mas aqui não era mais esse Pedro. Aqui não era mais aquele Pedro que disse, estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Ainda que todos se escandalizem em ti, todavia eu não me escandalizarei. Aqui não era mais esse Pedro. Aqui não era mais aquele Pedro que sacou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Aqui, meus irmãos, é um Pedro totalmente acovardado, com medo e fragilizado. Todo aquele ímpeto que ele tinha caiu por terra. Agora que ele se vê em uma situação de um confronto em que ele recebe um olhar que atravessa a alma dele e que confronta tudo isso, toda aquela soberba, aquela empáfia de dizer eu faço, eu aconteço. O único dos discípulos, meus irmãos, que tinha. A personalidade de Pedro era desse jeito, é um tanto sanguíneo. Então era desse jeito, sempre ele pulava na frente, ele queria fazer ele acontecer. Mas, em um momento de confronto, nós vemos aqui um Pedro fragilizado. Então, como eu disse, eu acho que isso aqui tipifica muitos de nós, meus irmãos. Isso aqui tipifica a mim. Quantas vezes, meus irmãos, em várias circunstâncias, podemos negar Jesus aqui, como Pedro está fazendo neste momento ali agora. Quando Jesus está ali prestes a ser julgado. Como negamos, meus irmãos, a Jesus? Quando somos omissos, quando pecamos, isso tudo é uma forma de negar Jesus. Quando não pregamos o Evangelho. Então, isso aqui nos tipifica muito, meus irmãos. Às vezes nós, cheios de nós mesmos, nós achamos que nós fazemos e acontecemos, mas circunstâncias podem nos confrontar e nos levar agora a ficar fragilizados aqui como Pedro. Tem uma frase do pastor Josemar Bessa que diz mais ou menos assim, não seja tão arrogante a ponto de dizer que você morreria por Jesus se hoje você não vive para Ele no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na cultura. Não podemos ser tão arrogantes. Pedro aqui estava sendo muito arrogante. Aliás, um tempo antes, estava muito arrogante. Eu vou com o Senhor tanto para a prisão como para a morte. Pedro ainda não compreendia tudo que Jesus tinha dito. Acho que Pedro achava que Jesus estava brincando com eles. Quando Jesus disse, eu vou ser entregue, eu vou me entregar, vou passar por tudo aquilo, vou ser crucificado. Eles ainda não compreendiam. Acho que Pedro pensava que Jesus estava contando uma historinha fictícia para eles. Talvez por isso esse ímpeto forte ali de não, porque até então não tinha recebido nenhum confronto. A partir dali, meus irmãos, então a história segue. Jesus é condenado, é crucificado, ressuscita ao terceiro dia. As mulheres vão ali ao sepulcro e veem que ele ressuscitou. Vão até os discípulos, avisam os discípulos. E lá vem Pedro agora, para correr até o sepulcro. É interessante que eu acho que Pedro ele não era muito preparado fisicamente, porque ele e outro discípulo correm até o sepulcro. Mas o outro discípulo corre mais que ele e chega primeiro. Pedro ficou para trás. Era impetuoso, ali talvez arrogante, mas
Eu acho que fisicamente ele não era muito bom, não, porque ele não consegue competir com o outro discípulo. O outro discípulo chega primeiro, abaixa e olha, mas não entra no sepulcro. Pedro, então, chega, impetuoso como era, ele já entra no sepulcro, ele não fica de fora. E ele olha, vê os lençóis que cobriam o corpo de Jesus ao chão, e o lenço que cobria o rosto de Jesus colocado em um lugar à parte. Eu já ouvi pregações sobre isso, meus irmãos, né? Não sei se realmente foi assim, no sentido de que alguns acreditam que esse fato de o lenço estar em um lugar à parte era uma mensagem que Jesus deixou principalmente para Pedro. Porque os lençóis estavam no chão e o lenço que cobriu o rosto estava colocado em um lugar à parte. Por que Jesus se preocupou em deixar o lenço em um lugar à parte? Alguns acreditam, porque em Israel, se eu não me engano, tinha o costume, quando as pessoas estavam comendo em algum lugar, em alguma hospedaria, tinha um sinal que para os serventes ali, para quem estava servindo à mesa. A pessoa estava comendo, se ela fosse se levantar para ir, talvez, ao banheiro ali ou a algum outro lugar, se ela não tivesse terminado as refeições, ela enrolava ou dobrava o lenço e deixava num canto. Aquilo servia de sinal para o servente chegar à mesa e olhar, ele não terminou ainda. Se a pessoa embolasse o lenço, limpasse a boca e jogasse em cima da mesa, o servente sabia, a pessoa terminou, eu posso recolher. Então, alguns acreditam que o fato de o lenço que cobriu o rosto de Jesus estar num canto à parte, poderia ser esse tipo de sinal. Não sabemos se é verdade, mas é um tanto quanto curioso que o lenço não estava jogado ao chão junto com os lençóis. Ele estava em um lugar à parte. Aí fala que Pedro viu e creu, porque Pedro ainda não tinha compreendido o que Jesus tinha dito, que ele ressuscitaria dos mortos. Se foi isso, realmente foi um sinal muito bom, e tinha que ser Pedro para ver. Ele foi o primeiro ali a entrar e ver, dessa forma, os lençóis ao chão e o lenço dobrado em um lugar à parte. Então, aqui novamente Pedro, que um tempo antes negou 3 vezes, agora ele corre até o sepulcro, presencia ali que Jesus realmente ressuscitou. O primeiro texto que eu li, onde fala que Pedro é avisado, ele fala que não, eu vou com o senhor, né, tanto para a prisão como à morte. É interessante que Jesus fala no começo, né, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a sua fé não desfaleça. Versículo 31 do capítulo 22 de Lucas. 31 e 32. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Pedro ainda não era convertido, meus irmãos. Jesus tinha que trabalhar muito ali na vida de Pedro. Aquele ímpeto precisava ser tirado, aquela soberba precisava ser quebrada em Pedro, de ele achar que fazia, que acontecia. Então Jesus fala, Satanás pediu para vos peneirar, Pedro, como trigo, mas eu roguei por ti. É interessante que Jesus fala que rogou por Pedro, não pelos outros discípulos. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Um pouco mais à frente, em outro texto que nós leremos aqui, nós vamos compreender mais sobre isso aqui. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro diz, eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Pedro não entendia o que Jesus estava falando. Mas Jesus diz, eu afirmo-te, Pedro, não é talvez você vai me negar, eu estou afirmando, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Eu estou afirmando, eu não estou aqui falando que é talvez você vai me negar. E não é 1 vez, nem 2, 3 vezes, Pedro, você vai me negar. Eu fico pensando, meus irmãos, ali quando Pedro segue Jesus de longe até aquele lugar. Pedro, quando eles estão ali no Getsêmani, que chegam os soldados ali para prender Jesus, e Pedro saca a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, Pedro ainda não entendia que o que Jesus tinha falado era sério.
Ele deve ter pensado, eu vou provar aqui que o que eu falei é verdade, eu vou com ele para qualquer lugar, eu vou mostrar aqui. E ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus pega a orelha daquele homem, coloca no lugar e fala, põe a sua espada na bainha. Acaso você acha que acaso se eu não quisesse, eu não rogaria meu pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Mas eu não vou beber o cálice que o pai me deu? E a Bíblia fala que todos os discípulos, inclusive Pedro, deixando, fogem. Ali Pedro começa a entender, eu creio, o que ele falou é sério. O que ele falou é sério, vai acontecer. Então, ali quando Jesus está sendo levado à casa do sumo sacerdote, Pedro segue de longe. Interessante que a Bíblia nos fala que Pedro segue de longe. Já vem aquele Pedro agora acovardado, com medo, não é aquele que pulava na frente mais, sacava uma espada, falava, eu estou pronto. Agora ele vem tentando se esconder, seguindo de longe. Eu fiquei pensando, Senhor, quantas vezes eu já te segui de longe? Quantas vezes? É duro, meus irmãos, reconhecer isso, mas é uma realidade. Quantas vezes podemos seguir Jesus de longe? Como eu falei, um ímpeto, né? Nós fazemos e acontecemos, mas na prática, quantas vezes seguimos Jesus de longe, nos escondendo? Como Pedro, quantas vezes negamos, meus irmãos? Juventude, eu lembro bem da minha juventude, assim um conselho aos jovens. Jovens têm muito ímpeto de fazer isso aqui, de negar. Ah, você é um cristão, você é evangélico. Não, eu de vez em quando eu frequento aquela igreja. Lá é bom, eu vou lá, mas não, mas eu sou aqui da turma. Meus irmãos, eu falo porque eu fiz isso, meus irmãos. Nós temos que reconhecer. É um ímpeto de juventude, mas desse jeito. E também depois de adultos, meus irmãos, quantas vezes podemos, de uma certa forma ou outra, negar, seguir de longe como Pedro estava seguindo, para não ser visto. Quando relata que outro discípulo estava seguindo com Pedro ali, esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, então eles deixam ele entrar e Pedro fica de fora. E ele vem então e pede para que deixe Pedro entrar para o pátio. Pedro entra e vê ali que eles estão acendendo uma fogueira para se esquentar porque está fazendo frio, então Pedro se coloca junto deles. Ó Pedro ali querendo ali se esquentar do frio, mas indiferente talvez ao que estava acontecendo ali. Juntou-se com pessoas que estavam ali, mas estavam frias e indiferentes a tudo o que estava passando. Estavam ali vivendo a vida normal, enquanto Jesus estava ali próximo para ser julgado. Pedro se põe com pessoas indiferentes e frias, apesar de estarem perto de um fogo se aquentando. Quantas vezes nós, irmãos, temos buscado aí fogueiras e proximidade com pessoas e circunstâncias frias e ficamos indiferentes ao sacrifício de Jesus. Um acontecimento tão importante, né, para a história da humanidade, que se começava ali, e pessoas estavam frias, indiferentes, e Pedro se põe junto com essas pessoas. Mas, quando o olhar de Jesus atravessa o peito de Pedro, aquela indiferença cai por terra. Nos diz, no final aí, lá no versículo 62, então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Aquele olhar fez com que Pedro saísse da companhia de pessoas frias e indiferentes, fosse chorar em um canto. É interessante que fala que Pedro chorou amargamente. Em outro evangelho vai nos dizer que Pedro, caindo em si, chorou copiosamente. Eu fiquei pensando, Senhor, será que eu já chorei amargamente, copiosamente por um pecado? Isso me confrontou, meus irmãos. Será que eu chorei? Quantas vezes eu nego mais que Pedro, mais que 3 vezes, e eu não choro como Pedro? Chorar copiosamente, de pôr a alma no choro. Esse choro amargo, eu creio que quase como literalmente ali, as lágrimas de Pedro tiveram um sabor amargo, deixaram de ter um sabor salgado e passaram a ter um sabor amargo. Pedro se esvaiu naquelas lágrimas, enquanto ele chorava, eu creio que ele pensava, eu falei que eu ia para a prisão, para a morte com ele. Eu falei que eu não abandonaria. E agora onde eu estou? Aquele choro, meus irmãos, ali, foi a alma de Pedro saindo ali. Esse acontecimento é um divisor na vida de Pedro. Aquele Pedro impetuoso,
né, que se achava corajoso, que agora estava numa situação tão decadente, eu diria, como essa aqui, mas aquilo ali o confrontou. Pedro pensava que conhecia o próprio coração. Nós, muitas vezes, pensamos que conhecemos o nosso próprio coração. Isso é um engano. O profeta Jeremias nos traz a seguinte afirmação: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Pedro achava que conhecia o próprio coração, por isso ele falava: eu vou, eu faço, eu aconteço. Mas aqui ele se vê confrontado e ele vê que ele não conhecia o próprio coração. O coração de Pedro o enganou. Cuidado com o coração nos engana. Por isso o nosso coração deve estar sempre na presença de Deus. Só Deus conhece o nosso coração. Ainda bem que só Ele conhece o nosso coração. Nem nós mesmos nós conhecemos. Muitas pessoas falam, né, até quando a gente às vezes vai evangelizar, se você falar de uma maneira mais veemente, muitos falam: não, Deus conhece o meu coração. Eu costumo pensar, aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Esse fato de falar Deus conhece o meu coração é como se falasse: eu vivo uma vida totalmente errada, mas Deus conhece o meu coração. Olha o coração enganando. Eu acho que é aí que mora o perigo, meus irmãos. Esse fato de falar que Deus conhece o nosso coração. Ainda bem que só Ele conhece, mas a gente se portar dessa forma é perigoso. Realmente Ele conhece, e é aí que está um certo perigo, porque o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Eu creio que Pedro ali agora ele se vê confrontado nisso. Eu não conhecia o meu coração. Ó, como que era o meu coração? Eu que falei que eu ia com ele até a morte, agora estou aqui. Neguei 3 vezes, como ele havia dito. O galo cantou, isso foi um sinal para mim, mas aquele olhar atravessou o meu coração e eu me vejo aqui agora na situação dessa. O que vou fazer? Como agir agora? Eu creio que Pedro ali, meus irmãos, estava ali vivenciando. Eu agora não me lembro a passagem, mas quando diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço se aparta do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Pedro confiava no seu próprio braço. Pedro não estava sendo maldito, ele estava confiando na sua própria força, fazendo da carne o seu braço para se apartar do Senhor. Neste momento aqui de confronto, Pedro então ali chorando, cabeça baixa, né? Se eu não me engano, em Esdras, né? Esdras faz uma oração interessante. Diz assim: Senhor, estou confuso e envergonhado para levantar a Ti a minha face, porque os nossos pecados têm aumentado e a nossa iniquidade está chegando diante do Senhor. Estou confuso e envergonhado. Pedro, naquele momento, estava confuso e envergonhado. Talvez ele nem mesmo conseguia levantar, mas chorava virado para baixo. Confuso e envergonhado. Ele sabia quão grande pecado ele havia acabado de cometer. Então, ele estava confuso e envergonhado. Quem sabe ali ele até corou de vergonha, né? Nós devemos corar de vergonha. Muitas vezes a nossa oração tem que ser essa: Senhor, eu estou confuso e envergonhado. Tem crescido a minha iniquidade, Senhor. Quando pecamos, meus irmãos, deliberadamente, quando planejamos o pecado, somos pecadores, mas pecadores santos, que de vez em quando tropeçam. Agora, se vivemos na prática do pecado, somos pecadores deliberados. Isso é um perigo. O que é um pecado deliberado? É você planejar pecar. Amanhã, na minha empresa, no meu trabalho, eu tenho que fazer um negócio e eu vou ter que contar uma mentirinha. Eu já planejei, eu começo a conceber o pecado e amanhã ele será consumado. Isso é um pecado planejado. E tantos outros pecados que podemos cometer, estar planejando, estar deliberando o pecado em nossas vidas, isso é um perigo. Podemos pensar aqui, mas Pedro não programou pecar, negar Jesus, mas ele vinha seguindo de longe, ele já não estava com boa intenção. Ele não se pôs mais ali pulando na frente, vou com Jesus, vou segurar em Jesus e se ele vai ser levado eu vou também. Ele vinha de longe. Ele já estava ali planejando se esconder e não mostrar que ele era um seguidor de Jesus. E por 3 vezes ele mente. Ele fala: eu não conheço, não sei o que vocês dizem e eu não sou um deles. Não conheço, não sei o que vocês dizem, eu não sou um dos tais. 3 mentiras. Ele conta uma mesma situação. Ele já vem preparado para aquilo, porque ele já estava ali vindo de longe, se coloca com pessoas frias e indiferentes, já não com intento muito bom ali, eu creio.
Então, o pecado consentido e deliberado ele é um perigo. Nós devemos confessar e buscar o arrependimento, dizer, Senhor, eu estou confuso e envergonhado, para levantar a Ti a minha face, Senhor. Somos tão frágeis, como a irmã Alice falou aqui na abertura, tão frágeis, tão pequenos, mas às vezes nos colocamos como tão grandes, como quem pode alguma coisa, como quem tem força em nosso próprio braço, em nossa própria capacidade, em nossa fugiu a palavra aqui, meus irmãos. É isso aí. Mas nós nos colocamos assim, né? E não somos, meus irmãos, isso tudo. Nós não somos. É interessante ver a soberania de Jesus, porque ele não estava perto de Pedro, mas quando ele vê que Pedro nega e ele fixa esses olhos, como que ele sabia que Pedro estava o negando se ele nem estava perto de Pedro? E aí encaixa a sua soberania, né? Como ele era Deus ali também, homem Deus, e ele conseguiu ver a negação de Pedro, quando ele fixa os olhos em Pedro. Achei interessante essa parte. Justamente, a soberania de Deus. É interessante que Jesus não fala para Pedro assim, eu vou olhar para você e vou fixar meus olhos em você, Pedro. Ele só fala assim, o galo vai cantar e você vai ter me negado 3 vezes. Ele não fala sobre esse sinal para Pedro, ele fala só sobre o sinal do canto do galo, né? Ele não fala, eu vou olhar para você e esse olhar vai fazer você se lembrar, né? Porque Lucas nos relata que foi depois desse olhar que Pedro se lembrou das palavras de Jesus, né? Então, a soberania de Deus, como a Juliana falou, atuando aqui, né? Pedro seguia de longe, e o fato de Jesus ter que voltar, se virar e olhar para Pedro, eu creio que foi direitinho em Pedro, direto, foi como uma flecha, direto ao alvo, né? E Pedro sabia, esse olhar é para mim. O mestre não falou lá que ele ia olhar para mim, mas ele está olhando, esse olhar é para mim. E o galo cantou, eu o neguei 3 vezes. Então, meus irmãos, eu vejo aqui uma lição muito forte nesse sentido, para nós, sobre essa questão de negar Jesus talvez muito mais vezes do que Pedro, com atitudes, com pensamentos, com omissões. E será que choramos amargamente como Pedro? Será que colocamos a alma ali nas lágrimas? Será que pensamos, eu não era forte como eu pensava, eu não era tudo aquilo que eu pensava, eu estou aqui agora fragilizado? Essa mensagem, meus irmãos, ela veio muito de encontro comigo. Eu falei, Senhor, é duro reconhecer, mas é necessário. Quantas vezes eu neguei e às vezes estou indiferente. E não pode ser um choro de remorso, meus irmãos, tem que ser o choro amargo do arrependimento. Como eu disse, isso aqui foi um divisor na vida de Pedro. Aquele Pedro que pensava que era alguma coisa, agora vê que ele não era nada. A vida de Pedro agora começa a mudar. Quando Jesus diz a ele assim, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Eu fico pensando, hoje em dia, eu não sei se naquele tempo, pastor, já existia algum teólogo aí dos coaching, pensamento positivo, confissão positiva, mas parece que Pedro já tinha escutado algumas palavras sobre isso, não sei, porque se fosse hoje, né? Pensa que se Jesus fosse simplesmente um teólogo aí de confissão positiva, né? Um coaching, da teologia coaching aí. Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como a morte. Realmente, Pedro, você é isso tudo. Você vai comigo, você é o cara, usando uma gíria, você é isso tudo, você vai comigo mesmo, Pedro, você é isso, você pode, você consegue. Eu vejo aqui uma quebra desse tipo de teologia. Jesus falou assim, rapaz, antes que o galo cante, eu estou te afirmando, não é que dizendo talvez, não, você vai me negar 3 vezes, você não é isso tudo que você pensa, não, você vai me negar. Então, eu fico pensando num tipo de passagem dessa com a teologia liberal, igual nós temos aí. Né? Muitos pregariam isso aqui para Pedro. Rapaz, realmente, você pode, né? Faz uma confissão positiva aí, Pedro. Pensamento positivo, você pode, você vai acontecer. Infla o ego da pessoa. Quando a pessoa se encontra em uma situação dessa aqui, tudo murcha. Porque a pessoa não foi preparada para aquilo. Hoje, infelizmente, nós vemos muito esse tipo de evangelho, né? Que toca no ego, toca no emocional,
mas não confronta a pessoa nos seus erros e nos seus pecados. Um evangelho que não traz esse olhar que atravessa o coração e leva a chorar amargamente. Infelizmente, é um evangelho muito difundido. Muitas igrejas, muitos pastores têm ido por esse caminho. E muitas pessoas que querem isso, porque é aquela questão. Pior do que aquele que engana é aquele que quer ser enganado. Pior cego é aquele que não quer ver. As pessoas buscam aquilo que lhes interessa, infelizmente. Então, muitos querem ouvir esse tipo de coisa. E não isso aqui, você vai me negar 3 vezes porque você não é isso tudo que você pensa ser. Tenha temor, reflita sobre a sua vida. Mas, irmãos, agora nós temos uma outra passagem que novamente Jesus vai olhar para Pedro, que vai fixar os olhos em Pedro, mas agora o lugar e as circunstâncias vão ser totalmente diferentes. Jesus ali ele não vai estar sendo mais julgado, ele já vai ter ressuscitado. Pedro não vai estar procurando mais se esconder, mas novamente o olhar e as palavras de Jesus virão ao encontro de Pedro. Evangelho de João, um pouco à frente aí, João 21, do versículo 15 a 23. João 21, 15 a 23. Eu vou ler a partir do versículo 1 do capítulo 21, vai ficar um pouco mais tenso, mas para a gente poder compreender melhor. João 21, do 1 ao 23. Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Só uma pausa aqui, meus irmãos. Quando Pedro fala que vou pescar, Pedro aqui parece que agora ele está tão desiludido. Tudo aconteceu, Jesus ressuscitou, mas Pedro parece que quer voltar à vida anterior dele de pescador. Eles estão ali reunidos, talvez um tanto quanto desanimados, mas aqui já ia ser a 3ª vez que Jesus se manifestava a eles. Mas parece assim, vou pescar, parece eu vou largar e vou pescar. Já vemos aqui talvez um Pedro agora sem todo aquele ímpeto que ele tinha antes. Um Pedro agora mais brando, mais calmo e talvez triste e angustiado por causa do acontecido de ter negado Jesus 3 vezes. Então ele fala, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Novamente, aqui Jesus mandando que eles lançassem a rede. Quando teve a pesca maravilhosa, ele mandou que eles lançassem a rede, e eles lançaram e apanharam. Aqui, novamente, eles não tinham pegado nada durante a noite, e Jesus manda que eles lancem a rede. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Olha o ímpeto dele aqui de novo, de pular. Ele foi o que decidiu pular no mar. Quando falou, é o Senhor, ele pulou ao mar, ele não quis nem esperar o barco chegar até a praia. Então ele veste a roupa dele, porque ele havia se despido, e lança-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro, olha o Pedro de novo agora. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Olha ele sozinho. Ele toma a atitude de ir lá e arrastar o barco para a terra, com a rede cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu.
Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus manifestava aos discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Interessante aqui, Jesus, mais uma vez, celebrando com eles ali uma ceia, como eles, que era tão de costume, né, de juntar-se com os discípulos e servi-los, repartir o pão com eles ali. Novamente, Jesus prepara isso aqui. Jesus prepara toda uma situação, todo um ambiente diferente daquele que Pedro encontrou quando ele estava ali negando Jesus. Totalmente diferente. Agora eles chegam, Jesus já está ali ressuscitado, glorificado, prepara ali um café da manhã para eles, falam: venham, comam, e ele mesmo os serve. Vinde comer. Então ele dá o pão, ele dá o peixe. Já era a terceira vez que ele se manifestava depois de haver ressuscitado entre os mortos. Seguindo a leitura no versículo 15, agora Pedro é interrogado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Meus irmãos, agora tem um outro momento em que o olhar de Jesus vai confrontar Pedro, mas aqui o olhar vem seguido das palavras. Se naquele momento o olhar fez com que Pedro se lembrasse das palavras que Jesus havia dito antes, agora o olhar vai ser seguido das palavras. Pedro negou 3 vezes, Jesus o confronta por 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Na terceira vez, Pedro se entristece. Eu creio que Pedro ali abaixa a cabeça, ele foge daquele olhar. Ele fala: Senhor, tu sabes todas as coisas. É como se Pedro dissesse: Senhor, o Senhor sabe que eu te negaria 3 vezes. O Senhor sabe, né, que eu me acovardei. O Senhor sabe que eu me retirei, chorei amargamente. O Senhor sabe tudo isso. Então o Senhor sabe que eu te amo. Mas era necessário esse confronto para Pedro ali agora. Aqui também vai ser um divisor de águas na vida de Pedro, meus irmãos. A vida de Pedro muda completamente. Então, quando Jesus pergunta pela terceira vez, ele fala: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus então fala: segue-me, mas agora de perto. Estava seguindo de longe enquanto eu ia ser julgado. Segue-me, Pedro, agora de perto. Pedro vira e fala: ele também está nos seguindo, que será desse, Senhor? Se eu não me engano, fala, pastor, quando o discípulo que Jesus amava é João, não é? Eu acho que era João que reclinaram. Então, talvez por isso, se eu não me engano, só o evangelho de João relata esse acontecimento aqui. Só o evangelho de João relata a parte que Jesus interroga Pedro. Talvez porque João estava aqui, estava junto com eles e também estava seguindo. E Pedro fala: e ele, o que será deste? Então, talvez João vivenciou aquilo, então talvez só ele relatou isso aqui.
Eu acho que nos outros evangelhos parece que não relata essa passagem. Então Jesus fala, não, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Mas você, Pedro, a minha conversa é contigo, vem e segue-me. É entre nós dois, Pedro, segue-me. Agora que Jesus já estava confrontando Pedro, mostrando para ele, eu trabalhei em você, aquele ímpeto acabou, você viu quem você era, você viu que você não conhecia o seu coração, agora, Pedro, você está preparado. Segue-me, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Quero até aqui fazer menção, Pedro, agora prega o evangelho, evangelize. Até fazer menção aos nossos estudos da escola dominical sobre evangelismo, né? Demos uma pausa hoje, mas continuaremos aí. Então aqui Jesus agora está convocando Pedro para o evangelismo. Apacenta as minhas ovelhas. Quando ele diz para Pedro lá, eu roguei por ti, e você, quando se converter, fortalece seus irmãos. Pedro agora aqui ele tinha convertido. Agora ele teria que apacentar, ele teria que fortalecer os irmãos dele. Agora era o momento. Pedro, segue-me. Agora sim aquele Pedro que disse que com Jesus até a morte estava pronto para morrer, porque Jesus falou, quando você era moço, você se vestia como você queria. Mas quando você for velho, você vai estender a mão e outro vai te vestir e te levar para onde você não queira. Falando em relação à morte de Pedro, assim, agora você está pronto para morrer. Estudiosos dizem que Pedro foi crucificado e de cabeça para baixo. Foi crucificado como Jesus, mas de cabeça para baixo. Né? Agora sim, Pedro estava pronto para dar a vida. Segue-me, Pedro. Agora sim, e você vai me glorificar com a sua morte. Agora você está preparado. Antes não. Quando você era impetuoso e achava que podia, não, você não fazia nada, tanto que você viu lá o galo cantando, o meu olhar em você e você me negando, até o ponto de você chorar amargamente. Mas aquele choro te transformou. Então agora aqui o olhar de Jesus e as palavras novamente confrontam Pedro, mas em uma circunstância totalmente diferente daquela. Jesus aqui não é mais alguém que está pronto a ser julgado por homens ímpios, já está ressuscitado com o corpo glorificado, nada mais pode atingi-lo. E Pedro aqui agora já também passou por aquilo, não é mais aquele Pedro que precisaria se esconder. Agora ele vem, por mais que ele se entristece ali diante de Jesus, mas ele vem para perto, ele não quer mais se esconder. Aquele choro marcou muito a vida de Pedro, meus irmãos, o choro amargo. Por isso eu disse, nós devemos, irmãos, buscar chorar amargamente pelos nossos pecados, a ponto, meus irmãos, de ter uma transformação como Pedro, e de Jesus olhar para nós e falar, segue-me, preguem o evangelho. Agora Pedro aqui é confrontado, mas Jesus falou assim, o meu olhar lá, Pedro, ele te machucou, mas foi um olhar de amor. Eu estava te preparando para este momento agora. Agora você está pronto. Pedro, então, meus irmãos, a partir dali, nós vemos em Atos dos Apóstolos a transformação na vida de Pedro. Né? Aquele que se acovardou a ponto de negar Jesus 3 vezes, agora ele volta a ter um ímpeto, mas um ímpeto diferente daquele. Um ímpeto, mas com humildade. Ele se torna um dos maiores pregadores do Evangelho. Em Atos 2, ali no dia de Pentecostes, como o Espírito desce ali sobre eles ali no cenáculo, e eles começam ali a manifestar-se em línguas idiomáticas, e todos ouvem ali eles falando no seu próprio idioma, e falam, esses homens estão embriagados, estão bêbados. Pedro toma a palavra e fala, não, estes homens não estão embriagados, sendo a 3ª do dia, como vocês pensam, mas é para que se cumprisse a promessa do profeta, a promessa de que nos últimos dias derramarei e tal. Então ele começa ali a fazer o seu discurso. Se eu não me engano, aqui que 3.000 almas são batizadas. Ele fala assim, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus, para receberem o Espírito Santo. 3.000 almas se convertem e são batizadas. Em Atos 3, um pouco mais à frente, ele discursando no templo, novamente ele vai falar, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Aquele Pedro que se acovardou a ponto de negar 3 vezes, agora ele entendeu a mensagem. Agora ele se tornou um pregador ousado a ponto de confrontar. Agora ele se botava na frente, mas não com aquele ímpeto, eu faço, eu aconteço. Ele começa a pregar Jesus. Ele faz um relato de tudo ali, fala, arrependam-se e convertam-se.
para que sejam apagados e cancelados os vossos pecados. Eu creio que é como se ele dissesse assim, ó, arrependam-se, convertam-se, chorem amargamente como eu chorei lá quando Jesus estava para ser julgado. Chorem amargamente pelos seus pecados. Convertam-se dos seus pecados. Então Pedro começa agora a guiar as ovelhas. Começa a ser ali um líder da igreja. Mas foi necessário todo esse trabalho com Pedro antes. Quebrar o ego, quebrar o orgulho. Como eu disse, meus irmãos, muitas vezes nós precisamos ter o ego, a soberba quebrada, para aí sim conseguirmos empenhar realmente na obra do Senhor. Que o olhar de Jesus nos confronte, meus irmãos. Que venha como uma flecha ao nosso coração e que nos leve, assim, chorar amargamente. Amargamente, como o fel, que é muito amargo, para aí sim ter mudança. Nós precisamos falar, Senhor, me confronta com o seu olhar, me confronta com as suas palavras. Eu não sou isso tudo que eu penso, às vezes eu sou muito impetuoso, eu acho que eu faço, que eu aconteço, mas eu não sou nada. Traga até mim o seu olhar e me confronte, me faça chorar amargamente. Eu preciso disso, meus irmãos, eu confesso que eu preciso muito disso. Não sei, talvez só eu, talvez os irmãos não precisem, mas eu preciso, muito. Falei, Senhor, como é um choro amargo? Às vezes nós temos dificuldade até mesmo de chorar, meus irmãos, quanto mais chorar amargamente, né? Pedro talvez fosse um homem que tivesse dificuldade para chorar, mas ele se pôs ali um choro amargo. Ele não conseguia controlar aquele choro, aquelas lágrimas. E não tinha como ele controlar que tipo de choro que seria. O choro teria que ser amargo. Não tinha como ser outro tipo de choro. Então eu vejo a necessidade de chorarmos amargamente. A necessidade. Chorar é uma coisa, chorar amargamente é outra. Chorar copiosamente, a ponto de não conseguir conter as lágrimas, é outra coisa. Então, meus irmãos, é isso. Eu creio que essa é a mensagem que nos traz aqui, neste acontecimento. Como eu disse, muitos atentam aqui para o canto do galo que marcou que Pedro negaria Jesus, mas o que confrontou Pedro e que levou ele a refletir foi o olhar de Jesus, cravado no peito dele. Poderia o galo não cantar, mas o olhar confrontaria Pedro. Então, que nós possamos ouvir o canto do galo, que o galo cante em nossas vidas para nos alertar, mas que o olhar de Jesus seja mais forte que o canto do galo, que atravesse o nosso peito, nos leve a refletir, a mudar e a seguir Jesus, como ele disse Pedro, segue-me. Preocupa agora com a circunstância não, você me ama, segue-me, apacenta as minhas ovelhas. Pois não, irmã Mariana? Nosso, né? Da gente ser omisso a muita coisa, ser pecador mesmo, isso tem que vir de dentro, né? Com a confissão, com aquilo, porque chorar só por chorar não adianta. Então, a gente tem que ter o reconhecimento, né? Que a gente, e também o pedido para Deus que a gente está, né? No pecado, fazendo coisas que não devemos fazer, para a gente ter esse choro verdadeiro, né? De sentimento do coração, que é o Espírito Santo mesmo que traz isso para nós, né? Não é verdade? Com certeza. O olhar de Jesus é que nos vai levar a chorar amargamente. De nós mesmos nós não seremos capazes. Esse olhar, Pedro só chorou amargamente depois que o olhar atravessou o peito dele, a alma dele. Antes ele não seria capaz, ele estava ali negando, mas ele não seria capaz de chorar amargamente. Mas quando o olhar veio, ou seja, a ação foi de Jesus. A ação é do Espírito Santo. Por isso nós devemos clamar. Clamar, Senhor, leve-nos a chorar amargamente. Leve-nos a falar, Senhor, eu estou corado de vergonha, eu estou confuso e envergonhado para levantar a face ao Senhor. Amém, meus irmãos? Eu extrapolei o tempo aí, peço que os irmãos me perdoem, não fiquem com raiva de mim.
Então é isso, meus irmãos. Vamos fazer uma oração? Amém? Santo Deus, louvado seja o seu nome. Deus, obrigado aqui pela sua palavra. Essa palavra, Pai, que nos confronta, mas que nos confronta com amor, a mudarmos a nossa conduta, Senhor. Pai, como eu me senti confrontado pela sua palavra, Deus, e me sinto tão pequeno, Senhor, tão insignificante. Mas é assim, Deus, nós somos vasos de barro, o tesouro é depositado em vasos de barro para que toda excelência e glória sejam do Senhor e não nossa, Deus. Usa-nos, ó Deus, na nossa pequenez, ó Deus, na nossa insignificância. Trabalhe em nós, Pai, como o Senhor trabalhou ali o caráter de Pedro, como o Senhor o levou ali a chorar amargamente, depois, né, ele teve uma transformação grande, Pai, a ponto ali de se tornar, Pai, um líder da igreja, um pregador do Teu Evangelho. Confronta-nos assim, ó Deus, confronta-nos na nossa omissão, Senhor, que é uma forma de negar ao Senhor. Quantas vezes temos, ó Deus, negado o Senhor mais que 3 vezes e não temos chorado amargamente? Mas humildemente nós te pedimos, Deus, tenha misericórdia de nós, nos confronte com o seu olhar, faz com que o galo cante na nossa vida e nos leve, ó Deus, a refletir e a chorar, mas chorar amargamente. E depois dizer, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E ouvir o Senhor dizendo, apacenta as minhas ovelhas, pregue o meu evangelho, segue-me. Ó Deus, que esse seja o desejo do nosso coração, não só hoje, não só neste momento, mas em todos os dias da nossa vida, até a volta de Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, algum aviso? Meus irmãos, então é isso. Que Deus abençoe a todos. Aos que acompanharam pela transmissão, que Deus abençoe. Está assim encerrada a nossa escola dominical.